Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e estamos começando uma série de estudos sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós queremos comentar hoje sobre a necessidade universal do homem da salvação em Cristo Jesus. Nós vemos através da Bíblia níveis da queda do homem e também encontramos a autorrevelação de Deus. No capítulo 1, versículo 19 e 20 da Epístola aos Romanos, encontramos esta grande realidade. Em um comentário, o professor Harold Brook, ele argumenta que a queda do homem ocorreu pelo menos em 5 níveis. Espiritual, nos versículos 19 ao 21 de Romanos capítulo 1, mental, no versículo 22, moral, versículos 24 e 25, física, versículos 26 a 28, e total, dos versículos 29 ao versículo 32. O pagão, a pessoa em conversa, ele está rodeado de evidências de Deus, manifestadas tanto na luz da consciência, como no testemunho da natureza externa. Deus é passível de conhecimento porque ele age e manifestou, ou seja, ele revelou, ele mostrou o que dele mesmo pode ser conhecido pelos homens. Desde o princípio, sua mão oculta pode ser bem discernida por todos nós. As coisas que Deus criou testificam da sua natureza invisível, que é compreendida até pelos homens que se ocupam de reflexões e conhecimento racional. Assim que, quando lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós nos debatemos logo com o tema do Evangelho, que vai do capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Aí vemos que o tema aí é a justiça de Deus revelada. As ideias de certo e errado entre os hebreus são ideias forenses, isto é algo para ser resolvido diante de um juiz. Para o hebreu, justiça é mais um estado legal que uma qualidade moral. A palavra justo, sadik, do grego, significa simplesmente no certo. E a palavra ímpio, rasha, significa no errado. Então nós vemos o objetivo da mensagem do apóstolo Paulo quando ele escreve sua carta aos Romanos. Primeiro nós vemos que ele apontava a uma obediência. Esse upakoen, que é uma obediência que se origina da fé. Por fé entre todos os gentios, como encontramos no versículo 5, essa fé é a expressão do cristianismo. É algo dinâmico que Paulo divulga não apenas na epístola aos Romanos, mas em todos os seus escritos. E por essa razão, Paulo recebeu a graça do apostolado. A graça que lhe salvou continua a agraciá-lo, enriquecendo no apostolado. Paulo, pela história que conhecemos de Paulo, ele seria o menos indicado a ser chamado de apóstolo. Entretanto, como resultado da graça de Deus, ele foi escolhido soberanamente para essa missão de ser apóstolo entre os gentios. Como vemos em Romanos capítulo 11, no versículo 13, e também em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 10. O seu objetivo é que a fé justificadora produza obediência a Deus entre todos os gentios.
E ele fala no capítulo 1, versículos 18 a 32, sobre a culpabilidade dos gentios. Aí nós vemos que a doutrina do pecado é apresentada na epístola aos Romanos de maneira muito clara e realista. E para que possamos ter uma visão mais ampla dessa importante doutrina, precisamos ter conhecimento mais profundo sobre a essência do pecado, conforme é revelado na palavra de Deus. Etimologicamente, a palavra pecado no Novo Testamento deriva da palavra grega amartia, né? Ou hamartia, que significa simplesmente errar o alvo. Me lembro de um livro bem antigo, dos anos 70, de Watchman Nee. Esse livro, A Vida Cristã Normal. Ali o Watchman Nee, ele apresenta um aspecto muito importante em relação à doutrina do pecado, conforme o apóstolo Paulo revela em sua epístola aos Romanos. Segundo ele, o Watchman Nee, temos um duplo problema: os pecados e o pecado. Nessa abordagem, ele observa que os 8 primeiros capítulos de Romanos são uma unidade completa, dividida em 2 partes bem específicas. Do capítulo 1, versículo 1, vai até o capítulo 5, versículo 11. E de 5, versículo 12, vai até capítulo 8 e o versículo 39. Diz ele que uma leitura cuidadosa vai nos revelar que o conteúdo dessas 2 metades não é o mesmo. Nessa primeira metade, nós vamos encontrar com frequência a palavra plural pecados, com S. Enquanto que já na segunda metade, encontramos repetidas vezes a palavra no singular pecado, sem S. Assim que o Watchman Nee, ele considera, portanto, que essa diferença tem uma razão. Quando a ênfase é no plural pecados, refere-se aos pecados que temos cometidos diante de Deus, já que se refere a algo que nós praticamos diariamente. Enquanto que a palavra pecado no singular trata-se do pecado como no princípio que opera em mim, assim diz o Watchman Nee. E em razão disso, preciso do perdão para que os meus pecados, mas também eu tenho que entender que eu preciso do perdão para os meus pecados, ou seja, os atos que eu cometo a diário. Entretanto, também eu preciso ser libertado do poder do pecado. Os primeiros tocam a minha consciência e o último, a minha vida. Ou seja, o perdão para os pecados diário e o perdão para o pecado que mora em mim, que é aquele pecado original. É aquilo que o salmista diz, que em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós observamos que o texto sagrado em Romanos, ele apresenta o duplo remédio de Deus: o sangue de Cristo e a cruz. Na primeira parte de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, nós encontramos 2 referências ao sangue do Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo 25, e no capítulo 5, versículo 9. Na segunda, é introduzida uma nova ideia, no capítulo 6, versículo 6, onde lemos que fomos crucificados com Cristo.
O argumento da primeira parte centraliza-se em torno daquele aspecto da obra do Senhor Jesus, que é representado pelo sangue que foi derramado para nossa justificação pela remissão dos pecados. Isso ele vai deixar mais claro no capítulo 5 de Romanos, quando ele diz que justificado, pois pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa terminologia não é, contudo, levada para a segunda seção, cujo argumento gira em torno do aspecto de sua obra representada pela cruz. Isto é, pela nossa união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, notamos que o sangue soluciona o problema daquilo que fizemos, enquanto que a cruz soluciona o problema daquilo que somos. O sangue purifica os nossos pecados, enquanto que a cruz atinge a raiz da nossa capacidade de pecar. Isso nos leva a algo que é um pouco incompreendido pelos seres humanos: a ira de Deus. A ira de Deus, nós dizemos que é a reação da santidade divina face à impiedade e rebelião do homem. Quando se pensa que a palavra ira não é apropriada para se usar com relação a Deus, é porque a ira, como a conhecemos na vida humana, constantemente envolve paixão, essa paixão egocêntrica e também pecaminosa. Com Deus não é assim. Nós notamos que no grego, que é o idioma que foi escrito o Novo Testamento, há 3 palavras para ira. A primeira dela é thumos, emoção agitada, paixão que se expressa violentamente e logo desaparece. A segunda palavra é parargismos, que é uma ira acompanhada de fúria e amargura. A terceira palavra é orgê, ira pensada, calma, firmada na vontade e razão. Oposição ao pecado, ódio ao mal, é uma paixão justa despertada por condições certas. Ira contra o ato e não contra a pessoa. Não é um automatismo, mas um estado racional. A ira de Deus é uma expressão de interesse controlado com o propósito de corrigir ou impedir um comportamento destrutivo. É contra a injustiça e também dizemos que é contra a desobediência teimosa, mas geralmente atribuído ao ser humano. O texto disse que do céu se manifesta a ira de Deus. O termo céu aqui refere-se ao lugar santo dos santos, onde Deus habita. A sua ira, naturalmente, se manifesta contra toda a impiedade humana praticada aqui na terra. Agora, como podemos entender melhor essa ira de Deus? Nós já vimos no versículo 18 a frase ira de Deus, que é um conceito terrível. É difícil de entender. Agora, no versículo 24, também nos versículos 26 e no versículo 28,
a frase Deus os entregou, quer dizer, Deus os abandonou. Isso em Romanos, no capítulo 1. Esse é o motivo pelo qual Deus fez o homem com vontade livre, com esse livre-arbítrio. Sem essa liberdade não poderia haver bondade nem amor no homem. A bondade genuína e o amor verdadeiro são por natureza livres e não pode ser forçado. Não podemos forçá-los a exercer bondade e amor se não há liberdade. Porém, por outro lado, com essa liberdade, o homem é capaz de imundícia, concupiscência, mentira, etc. Assim que o próprio homem entesoura ira para o dia da ira. Como está em Romanos, no capítulo 2, do versículo 5. E Deus mesmo, depois de haver preparado um caminho de salvação, não pode fazer mais que abandoná-lo como resultado de seus pecados. Isso fica muito claro na Epístola aos Romanos. Agora, Paulo se preocupa muito com duas vertentes. A vertente judaica e a vertente gentílica. Primeiro ele fala sobre a condenação judaica, no capítulo 2, os 5 primeiros versículos. Fala sobre esse julgamento sobre os judeus. Esse julgamento está baseado na verdade da Bíblia e não na opinião do homem. Nós podemos ver a atitude do judeu em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9, a partir do versículo 9, quando o fariseu disse: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Paulo agora, ele chama a atenção dos judeus e dos gentios com as palavras: tanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, judeu ou gentio. Paulo está dizendo que os judeus são responsáveis diante de Deus tanto quanto os gentios. É muito difícil para algumas pessoas entender isso. Por quê? Porque é muito fácil descobrir o pecado do nosso próximo. Mas é um pouco mais difícil admitir que nós também temos pecados em nossas vidas. Os judeus, eles usaram as mesmas desculpas que encontramos hoje em dia. Eu sou melhor que os piores e não preciso de Cristo. E alguém pode dizer: Deus já me ajudou tanto que certamente nunca me condenará. A humanidade está procurando a posição social de destaque e pagará qualquer preço para obtê-la. Os judeus, na época de Paulo, eles pensavam que eles ocupavam uma posição especial com Deus. Eles não sabiam a diferença entre saber a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Estes versículos, versículo 6 até o versículo 15 de Romanos capítulo 2, não nos informam como sermos salvos, mas nos informam como Deus julga a humanidade de acordo com as suas obras aqui neste mundo. Os versículos 7 e 8 não estão falando de obras que nós fazemos de vez em quando, mas do propósito em nossas vidas. A palavra cada um, no versículo 6, aqui do capítulo 2, como a palavra toda a alma, no versículo 9, e a palavra qualquer, no versículo 10,
significam que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele julga cada um de acordo com as suas obras. Os judeus, eles criam que eram privilegiados. Se você ver no capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 29, isso fica muito claro. Porque enquanto os judeus se vangloriavam dos seus privilégios, a verdade era que suas vidas não estavam em conformidade com o mandamento de Deus. E por esse motivo, Paulo os faz lembrar que maiores privilégios implicam em maiores responsabilidades. E que, quanto maior for a revelação recebida de Deus, maior será a responsabilidade diante dele. Os judeus, como povo escolhido de Deus, eles foram comissionados para ser a nação missionária. Tinham a obrigação de anunciar Deus ao mundo. Não guardar a revelação apenas para eles. Agora, considerando sua negligência ante a vocação divina, eles serão julgados nos mesmos moldes dos gentios impenitentes. E fica muito claro aqui que só o Evangelho pode salvar o homem, com especialidade o homem urbano. Pois, primeiro, é o poder de Deus para regenerar qualquer ser humano, assim como para libertá-lo de todo o poder do mal. Segundo, não depende do ser humano, pois é fruto da fé. E fé é um dom de Deus, como está em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. É essa salvação imerecida, fruto da graça de Deus. Terceiro, é assim porque Deus declara justificado não aquele que pratica boas obras, mas aquele que crê. E no que crê, aquele que é justificado por Deus. Em que é que ele crê? Ele crê no fato de que a morte de Jesus pagou pelos seus erros, pagou pelos pecados da humanidade e, consequentemente, pelos seus erros em particular. O Evangelho não vem apenas em poder, mas é o próprio poder de Deus. Paulo o reputa como um tesouro sagrado. Se você ler em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 11 e no versículo 15. Paulo aqui, ele no capítulo 2 de Romanos, ele antecipa uma objeção, declarando de antemão que não se deixava intimidar pelos escárnios dos ímpios. Ele aproveita a oportunidade para enaltecer os méritos do Evangelho, a fim de que ele não viesse a ser desdenhado pelos romanos. Note que, ao afirmar que não se sentia envergonhado em relação ao Evangelho, Paulo está insinuando que o Evangelho era de fato desprezível aos olhos do mundo. Em contrapartida, ele o expõe aos crentes como sendo de supremo valor. Note ainda que quando Paulo nos fala sobre esse valor, nós podemos perguntar: quanto valor Paulo atribui ao ministério da palavra ao declarar que Deus exerce seu poder para a nossa salvação? Ele aqui
não está falando de alguma revelação secreta, e sim da pregação por meio da expressão verbal que vem dos lábios. Então, segue-se disso que aqueles que se retraem de ouvir a palavra proclamada estão premeditadamente rejeitando o poder de Deus e repelindo de si a mão divina que pode salvá-lo. Assim que o julgamento de Deus está baseado no Evangelho de Jesus e não na religião do homem. Nós vamos ver que 2 vezes Paulo já se referiu ao dia do julgamento, ou o dia do juízo, no capítulo 2, versículo 5 e no versículo 16. E agora, ele está dizendo francamente que o julgamento vai ser do coração, onde o homem guarda todos os seus segredos. Cristo será o juiz. E a grande pergunta será: aceitou ou rejeitou o Salvador? O judeu vangloriou de sua raça e de seus privilégios religiosos. Por causa da palavra que Deus lhe deu, o judeu sabia a vontade de Deus e tinha uma vida melhor que os gentios. Já tinha um conhecimento prévio. Os judeus consideraram os gentios como cegos, como nécios, como crianças. O judeu pensava que ele fosse o favorito de Deus, mas não sabia que todos os privilégios e toda a sabedoria que Deus lhe deu deixou o judeu muito mais responsável diante de Deus. A lei que o judeu pregava aos gentios, ele mesmo desobedecia. E o resultado foi que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está no versículo 24. Os judeus tinham muita religião, mas a religião deles foi feita de cerimônia externa e não de realidade interna. Os judeus vangloriaram-se na circuncisão. Mas que adianta uma cerimônia quando não existe obediência à palavra de Deus? Paulo diz que os gentios não circuncidados, mas que obedecem à palavra de Deus, é melhor que o judeu circuncidado, que não obedece à palavra. Paulo ele escreve no versículo 28, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Assim que o Evangelho de Cristo exige uma mudança interna. Por isso o texto de João capítulo 3, no versículo 3, naquele diálogo de Cristo com Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem que nunca aceitou a Cristo como Salvador já está condenado diante de Deus, seja gentil ou seja judeu. Em João no capítulo 3, no versículo 18 disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Paulo ele revela que todos são responsáveis perante Deus em juízo, quer os judeus, que possuem a lei mosaica, quer os gentios, que possuem a lei natural, a lei da consciência. E então nós vemos
a necessidade da salvação de toda a humanidade. No capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20, Paulo deixa isso muito claro aqui na Epístola aos Romanos. O fato de ser judeu não traz nenhuma vantagem do ponto de vista da justiça de Deus, porque todos pecaram da mesma forma que os gentios, como está aqui no versículo 9 do capítulo 3. Poderia haver a tendência de se imaginar que as citações dos versículos 10 ao versículo 18 se refere apenas aos ímpios e em uma clara referência aos gentios. Por isso, o autor, ele esclarece que, como as citações são retiradas das escrituras judaicas, aplicam-se com maior razão ao público original, ou seja, aos judeus. O que está escrito na lei aplica-se ao povo da lei. Isso fica claro nos versículos 19 e 20. Ninguém será considerado justo por Deus a partir de méritos pessoais. Nada que façamos, a não ser a aceitação da graça de Deus, nos pode comprar a absolvição de Deus. Isso é o que fica claro aqui no versículo 20. Então fica claro a universalidade do pecado. O pecado não é um fenômeno raro ou incomum que está confinado a uma pequena minoria da raça humana, mas é universal em seu alcance. As Escrituras são claras quando dizem que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 3, versículo 23. Não há nenhum membro da raça de Adão que não tenha se unido a ele na rebelião que ele começou ali no jardim do Éden. Aqueles que negam essa grande verdade devem negar automaticamente o testemunho das Escrituras, da história, da raça humana e de seus próprios pensamentos, palavras e ações, que geralmente são pecaminosas. Outro detalhe que Paulo deixa claro aqui é que o pecado é sempre contra Deus. O pecado é primeiramente, acima de tudo, um pecado contra Deus e uma afronta à sua pessoa. Desobedecer a uma ordem divina é como se apontássemos o dedo para a face daquele que nos dá a vida e governa sobre todo ser humano. Hoje, se porventura as pessoas falar do pecado, elas falam do pecado contra o homem, ou o pecado contra a sociedade, ou até mesmo contra a natureza. Mas muito raramente ouvimos falar do pecado contra Deus. Pensa-se que uma pessoa é boa porque tem boas relações com os seus pares, ou ainda que viva em total indiferença contra Deus. Essa pessoa, por praticar boas obras, ser muito amigo, é uma boa pessoa. Esse é o conceito humano de bondade. As pessoas frequentemente perguntam:
Como é que Deus pode julgar um ateu que é um bom homem? Mas eles perguntam isso por serem cegas para o fato de que um homem não pode ser bom se ele nega seu Criador. Se ele nega aquele que lhe dá todas as coisas. As Escrituras registram que o rei Davi, ele mentiu para o seu povo, cometeu adultério e ainda orquestrou o assassinato de um homem inocente. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 11, capítulo 11 e capítulo 12, todo capítulo 11. O rei Davi, ainda quando foi confrontado com seus pecados, ele parou, pensou, depois, já no Salmo 51, ele disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. No Salmo 51, o verso 4. Por quê? Davi sabia que todo pecado é primeiramente e acima de tudo um pecado contra Deus. Até que se entenda essa verdade, nunca se poderá entender a hedionda natureza do pecado. A Bíblia ensina claramente sobre a pecaminosidade universal que alcança todo homem. Isso é uma realidade que não podemos eludi-la. Várias passagens da Escritura ensinam que o pecado é herança do homem desde o seu nascimento. Portanto, está presente na natureza humana tão cedo que não há possibilidade de ser considerado como resultado de imitação. No em Efésios, no capítulo 2, começar tudo. Várias passagens da Escritura ensinam que o pecado é herança do homem desde o seu nascimento. Portanto, está presente na natureza humana desde cedo. E não há como ser considerado o resultado de uma imitação. Em Efésios, no capítulo 2, o versículo 3, Paulo diz que os efésios eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais, indicando assim uma coisa inata e original, em distinção daquilo que é adquirido com o passar dos tempos. Então, nós podemos dizer que o pecado é uma coisa original da qual participam todos os homens e que os faz culpados diante de Deus. Em seu raciocínio sobre o pecado, no texto que nós vimos já, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1, para ficar bem claro e entendido ali, o apóstolo fala da universalidade do pecado. Em outras palavras, o pecado encontra-se em todos os homens, de todas as classes sociais, de todas as condições econômicas e culturais, e em todas as épocas e lugares deste mundo. Paulo, ele ensina que não existe grupo humano, quer seja religioso ou não, que não seja pecador. Judeus são pecadores, mesmo pertencentes à descendência de Abraão, e sendo portadores das promessas de Deus, eles pecam. Isso fica muito claro no capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24.
Gentios também são pecadores. Pecam de diversas formas. Alguns são idólatras, imorais, rebeldes, feiticeiros, arrogantes. Todos pecam. Então vemos que a universalidade do pecado se percebe entre ricos e pobres. Os pobres pecam e os ricos também pecam. Embora os seus pecados possam ser diferentes, o fato é que eles andam, ricos e pobres, na contramão da vontade do Senhor. As Escrituras são enfáticas ao afirmarem o problema da universalidade do pecado humano, porque é uma verdade necessária para a salvação. Assim como ninguém vai ao médico, ou tomar um remédio, ou procurar a cura, sem que antes se veja ou se descubra que está doente. Assim também é o homem que, até que reconheça a necessidade da salvação, até que ele entenda isso, aí ele vai ver que há algo errado com ele. Ele tem que entender que permanecer na condição original do pecado significa perder a possibilidade de ter seus pecados perdoados e uma vida eterna com Deus. Ou seja, continuará vivendo sob o domínio de sua natureza pecaminosa. Para concluir, nós dizemos que para a igreja essa doutrina é muito importante. Ela nos leva a fazer missões, a anunciar Jesus Cristo como a solução para o pecado humano, quer seja este pobre ou rico, da cidade ou do campo, não importa. Onde houver um pecador, e ele está em todos os lugares, ali há necessidade de se pregar as boas novas de salvação. Paulo deixa muito claro, já no capítulo 10, dos versículos 11 ao versículo 15. Meus queridos, a palavra nos ensina aqui na Epístola aos Romanos que todos necessitam da salvação que há em Jesus Cristo. E até que o homem reconheça esse pecado existente nele, que ele é um pecador, que ele é um transgressor da lei de Deus, até que ele reconheça isso, a sua vida estará na contramão da vontade do seu Criador. Mas a palavra é muito clara. Aquele que reconhece seu pecado e os deixa, alcançará misericórdia. Que essa misericórdia possa alcançar a milhares e milhares de pessoas. E que nós, cristãos, que já reconhecemos essa necessidade, possamos continuar vivendo como perdoados por Cristo Jesus e levando essa mensagem para aqueles que ainda não o fizeram. Que Deus nos abençoe.